Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É um prazer ter você por aqui. 50 dias depois que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele cumpriu aquela promessa que ele havia anteriormente prometido aos discípulos, que era o derramamento do Espírito Santo. Enquanto estava presente ali fisicamente com os discípulos, Jesus constantemente falava sobre o Espírito Santo, que enviaria o Espírito Santo, que era preciso que ele fosse para que derramasse o Espírito Santo. E essa promessa ela se cumpriu no dia de Pentecostes, onde quase 120 pessoas que estavam reunidas numa só fé, num só Espírito, em oração, receberam o Espírito Santo. Deus derramou o Espírito Santo àquelas pessoas. E a mudança que o Espírito Santo faz na vida da pessoa é notória. Por exemplo, o apóstolo Pedro, antes de ele ser batizado com o Espírito Santo, ele negou Jesus 3 vezes. Só que depois que ele recebeu o Espírito Santo, assim que ele recebeu o Espírito Santo, aquilo que estava dentro dele, ele não se conteve somente para si, ele não conteve aquilo que ele tinha dentro de si, ele teve que sair e ele começou a pregar, ele começou a falar da palavra de Deus. E naquele dia, quase 3.000 pessoas se ajuntaram a eles, através daquela pregação de Pedro. Ele começou a falar com ousadia. Antes, ele negou Jesus, ele negou que pertencia a Jesus. Só que depois que recebeu o Espírito Santo, ele tanto assumiu que era de Cristo, que começou a pregar. E na primeira pregação, quase 3.000 pessoas se juntaram a eles. Outro exemplo também é do apóstolo Paulo. Paulo, eu não sei se você sabe, antes de ser Paulo era Saulo, e ele era um perseguidor. Ele tinha prazer na morte, ele consentia na morte dos cristãos. Ele consentia em tirar a vida dos cristãos. Só que depois que ele recebeu o Espírito Santo, essa mesma pessoa, ela entregou a vida para servir a Jesus. Então, Paulo, antes tirava a vida de quem servia a Cristo, mas depois que recebeu o Espírito Santo, ele próprio cedeu, ele entregou a sua vida para servir a Jesus. Então, a gente vê que o Espírito Santo, ele é fundamental na vida da pessoa que deseja ser de Cristo, da pessoa que deseja ter uma aliança, que deseja ter vida com Deus. O Espírito Santo é fundamental. Tão importante é que, olha só o que está escrito, aqui o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha agora. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, tem tamanha importância a pessoa ter o Espírito Santo, que o apóstolo diz que se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Cristo. Então, é de extrema importância que a pessoa ela receba o Espírito Santo, que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E o Espírito Santo, ele é de extrema importância, que ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele nos sustenta. O Espírito Santo é a mente, é a presença de Deus habitando dentro de nós. Nós moramos num mundo que infelizmente, o mundo é terrível, o mundo é cruel. É difícil morar aqui no mundo e servir a Deus. Só que com o Espírito Santo ele capacita a pessoa. O Espírito Santo, ele ajuda a pessoa, ele ensina a pessoa em como ela tem que se comportar. Quando a pessoa erra, logo o Espírito Santo já fala para ela: olha, isso não foi legal, isso não deveria ter sido feito. O Espírito Santo, ele preenche a pessoa de tal forma que a pessoa ela passa a não mais depender de coisas, depender de pessoas para estar bem, mas o próprio Espírito traz paz para a alma dela, uma paz que o mundo não pode dar. E o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos conduz. O nosso Senhor Jesus Cristo disse assim no livro de João, no capítulo 14, no versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Então, Jesus disse: o Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. O Espírito Santo vai fazer vocês lembrar de tudo que eu disse. Porque como que eles guardariam, como que eles saberiam como se comportar depois que Jesus fosse levado aos céus? O Espírito Santo daria a eles a capacidade. E com o Espírito Santo, Deus, ele dirigiu aquelas pessoas. E o mesmo Espírito Santo que fez aquilo com os discípulos, com os primeiros cristãos, ele batiza as pessoas nos dias de hoje. Ainda hoje, o Espírito Santo, ele desce e ele batiza, ele sela a pessoa. Passou-se o tempo se passou, mas a palavra, a promessa, ela não envelheceu. Então, se você olha para a sua vida e você fala: olha, eu não tenho o Espírito Santo, porque como que nós sabemos se a pessoa tem ou não tem? A palavra diz que aos frutos, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela apresenta o fruto do Espírito, isso é, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela mostra isso com as atitudes. O interior dela é transformado, é mudado. Ela é cheia da presença de Deus. Então, se você não tem o Espírito Santo, é preciso que você o busque. É preciso que você se conserte com Deus para que você venha ser batizado com o Espírito Santo, porque como nós lemos, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. Então ele é indispensável. O ser humano precisa do Espírito Santo para que possa se manter aqui na terra. E não só aqui na terra, no porvir também o Espírito Santo, ele é essencial. A palavra de Deus, ela diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então aqui nós entendemos que o Espírito Santo ele sela a pessoa e é como se Deus ele marcasse a pessoa para o dia da redenção. Então no dia da redenção, a pessoa que tem o Espírito de Cristo, que pertence a Cristo, então ali a pessoa ela está selada para aquele dia, para o dia da salvação. Então é de extrema importância que a pessoa tenha o Espírito Santo, tanto para que ela venha se manter fiel a Deus aqui na terra, tanto para que ela também venha ser salva no porvir. Então, reflita nesse assunto, medite nessas palavras. O Espírito Santo ele é essencial na vida do ser humano. Nós estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou dessa palavra, se essa mensagem te ajudou, passe ela adiante, compartilhe com mais pessoas para que mais gente possa ser alcançada. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde grandemente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.